Mais um episódio nesse incrível 2024, sim, porque 2024 começou incrível. E aqui a gente está trazendo novidades, sempre aquelas que a gente combinou com você, de trazer novidades incríveis. Para trazer novidades incríveis, pessoas incríveis na mesa, do meu lado, José Arnaldo Laguna, presidente do Conari, que é nosso conhecido, não é? Aqui nesse canal, né? Super conhecido. Mas hoje, tudo bom, Laguna? Tudo bem. Vamos dar boas-vindas ao nosso Master convidado de... Com certeza, bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado. Master convidado é demais. Master convidado, Master Plus, Blaster, tudo. Marcelo Gabriel. Marcelo Gabriel, eu não vou te apresentar, sabe por quê? Por quê? Porque você se apresenta, tá bom? Então, conta quem é Marcelo Gabriel. Pois Marcelo Gabriel por Marcelo Gabriel. Por Marcelo Gabriel. Primeiro, obrigado pelo convite, Laguna, Carla, prazer estar aqui com vocês. Honra nossa. E nos conhecemos há bastante tempo. Ah, não conta. A gente foi estagiário junto. Não conta. Eu não sei, eu não tinha nascido. Não tinha nascido, então tá bom. Então, falando um pouco de mim, é sempre difícil a gente falar da gente, né? Mas eu tô nesse setor vai fazer 30 anos. Legal. E trabalhei em indústria por 25 anos, trabalhei em indústria de rolamento, trabalhei em indústria de eixos para linha pesada, trabalhei com componentes, inclusive componentes de motores. Depois eu fiquei 7 anos como sócio numa empresa de comunicação e marketing e desde então eu também tenho em paralelo a minha carreira como consultor no setor automotivo, com experiência também na América do Sul. Então, desde o ano passado, eu sou diretor executivo da Aliança do Aftermarket Automotivo, que é o que a gente vai conversar hoje sobre o que é a Aliança, o que a gente está fazendo, por que nos juntamos. Legal, Marcelo, você esqueceu de falar que você é PhD, né? Pois é, mas... Por que todo PhD não fala que é PhD, Marcelo? Porque dá muito trabalho explicar. Explicar o que é um PhD. O que o cara é doutor. Vamos dizer assim, a pessoa estudou muito para chegar onde ela estava, é isso? Então, assim, Pode resumir um pouquinho Pode, assim? Resumo assim, fala assim, ó, eu sou doutor em Ciência e Tecnologia pela Unicamp. Ok. Tá bom assim. E professor? E professor da SPM. Professor dos programas de mestrado e doutorado da SPM. Então, um pé na vida business e um pé na vida acadêmica. O que te trouxe até essa oportunidade de ser vou chamar de condutor, e você depois, se você entender que é uma outra palavra que a gente pode colocar para isso, mas tocar a aliança com a importância que ela tem, com quem ela tem lá dentro. E aí a gente precisa contar para o pessoal o que é aliança, de onde vem isso. O que é aliança, Marcelo? Vamos lá, só que a gente tem que fazer uma viagem no tempo. Bora fazer. Lá há muito tempo atrás, existia um negócio chamado GPE, Grupo de Planejamento Estratégico, em que estavam os fabricantes de autopeças, estavam os comerciantes atacadistas, os comerciantes varejistas, as oficinas mecânicas, as retíficas já estavam lá presentes no GPE. Nós estamos falando de quanto tempo? Isso, 2002, 2003, por aí. Depois de 20... Duas décadas. Tá. E aí você tinha um problema de pautas conflitantes, de pautas difusas, porque uma coisa é você olhar e conversar com o seu cliente, principalmente o fabricante conversando com o distribuidor, tinha alguma coisa que esbarrava até na questão comercial. Tá. Olha, eu gostaria, mas veja bem, eu não posso. E tinha uma assimetria de forças também. Isso é importante a gente colocar, porque sempre a gente tem que lembrar que o fabricante é o que tem o poderio econômico e está tudo certo, não tem nenhum juízo de valor aqui, é o que está tudo certo. Cada um tem uma competência. Tem a sua competência e o nosso mercado funciona desse jeito, ponto. Esse GPS se transformou no GMA, no Grupo de Manutenção Automotiva. O grande fruto do GMA foi o projeto Carro, Caminhão e Moto 100%, certo. Que foi uma mobilização para tentar sensibilizar o dono do carro sobre a importância da manutenção e sobre a importância da nossa cadeia no processo de manutenção. E aí, por uma série de razões, que não vem ao caso aqui... E o GMA, nós estamos falando de quê? Quanto tempo depois do GPE para a transição? Assim? 4 anos e depois mais uns 4 anos de sobrevida aí como GMA. Tá. E aí, por uma série de razões, esse grupo acabou se desfazendo. Tá? Só que aí ficou uma questão. Nós temos as entidades representativas do setor, e aí eu estou falando supra-sindical, não estou preocupado na representação sindical, mas na representação do setor como um todo. Okay. E eu acho que o Conaren é um grande exemplo, na verdade é o grande benchmark que a gente tem, é o Conaren.
dessa representação setorial, além da questão sindical, além da questão patronal sindical. E aí avança esse movimento com o Sindirepa, juntando as entidades locais, que são sindicatos patronais, mas numa associação que transcende a questão sindical. Sincopeças, idem. A ANDAP já é uma associação, embora exista o SICAP, que é o Sindicato do Comércio Atacadista, a ANDAP é uma associação nacional. Então você tem associados que são da região norte, da região nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, pensando, de novo, setorialmente, qual é o problema da distribuição atacadista. Isso colocado... Então, só recapitulando. Pois não. Estamos falando aí de 4 grandes grupos representados. O da distribuição... O comércio varejista... O comércio... 3, né? Desculpa. A distribuição, o comércio varejista e a reparação automotiva que... Retíficas. E as retíficas. Aí nesse sentido, 4 também, né, Laguna? 4. Mas também tem fabricantes, né? É que nós vamos chegar nos fabricantes já. Tá, então... E aí... Estamos falando de ANDAP, SICAP, Sincopeças, Brasil, Sindirepa Brasil e Conare. Que congrega todos os Sindirepas regionais, a mesma coisa o Sincopeças, que congrega todos os Sincopeças regionais, e o Conare, que é nacional. Isso, e que as duas entidades nacionais, tanto o Sincopeças quanto o Sindirepa, não têm influência sindical patronal. Perfeito. Não é o Sindirepa nacional regional, né? Que vai falar de CCT, de CIDIO, nada disso. Tá legal. Tá? Bom, em paralelo, existe um movimento global em direção a um associativismo da cadeia. Esse é um movimento global. E o Sindirepa, começando com o Sindirepa São Paulo e depois Sindirepa Brasil, participava desses movimentos globais. O que acontece? Começou uma pressão para aumentar essa representatividade também do nosso setor internacionalmente. E aí, em agosto de 2022, depois de muita conversa, nós nos reunimos em Fortaleza, ANDAP, Sincopeças Brasil, Sindirepa Brasil e Conare, e assinamos a Carta de Fortaleza. O que é a Carta de Fortaleza? Por que ela é tão importante? A gente agora vai ter Autop em agosto, e vamos celebrar os 2 anos da Carta de Fortaleza. Por que ela é tão importante? Porque sentaram-se à mesa os presidentes dessas associações e falaram assim, nós temos que olhar juntos para o nosso setor. As nossas pautas, são questões internas nossas que nós vamos resolver, mas nós temos que olhar para o setor como um todo. E aí, a partir da Carta de Fortaleza, em agosto de 2022, cria-se o embrião da aliança, que a gente ficou, inclusive, discutindo durante muito tempo que nome teria, se era união, o que seria. Então, ficou ainda no ar essa bola, o que viria a ser a aliança. E aí, mesmo lá na Carta de Fortaleza, já existe uma notinha dizendo assim, que uma das intenções é buscar entidades que tenham no aftermarket a maior parte da sua representação comercial, do seu faturamento. Então tinha essa notinha de rodapé na Carta de Fortaleza. Saímos de agosto de 22 de Fortaleza, vamos em setembro para Frankfurt, na Alemanha. E aí nós tivemos a primeira reunião, oficialmente como uma proto-aliança, porque a gente nem chamava aliança ainda, com o presidente da AutoCare. A AutoCare é a associação americana na qual nos espelhamos para criar a aliança. Porque o que ele, o presidente da AutoCare, o Bill Henvey, o que ele fala? Eu represento comunidades. Falei, como assim? Eu represento a comunidade dos distribuidores atacadistas. Eu represento a comunidade dos varejistas. Eu represento a comunidade dos reparadores. Eu represento a comunidade dos retificadores. E aí caiu a ficha, falou, é isso. É isso. A gente representa esta comunidade dentro ou fora da associação. Mas como é que ela está representada na sua associação? Então, essa primeira reunião com o Bill, entendemos um pouco como ele funcionava e logo no dia seguinte, uma reunião do grupo global do Right to Repair. E aí, a AutoCare tem quanto tempo? Então, a AutoCare, você vai ver se você lembra, lá no final dos anos 90, ela se chamava AAIA. Nossa, lembro. Isso, a associação do Aftermarket, Automotive Aftermarket Association, qualquer coisa assim. Que ela virou a AutoCare quando ela se colocou no seguinte, eu represento o dono do carro. Entendi. Eu sou
a comunidade que presta serviço de manutenção e eu olho para o dono do carro. Tanto que o nome, né? AutoCare é cuidado com o carro. Sim, Então, essa é a perspectiva. E tem uma jornada de grande aprendizado já, né? Então, bater o olho ali, né, em alguém que eu não estou nem dizendo de benchmark, mas olhar a experiência do outro e ver como a gente ele mostra onde é que importa. tem pedra no caminho e fala, olha, não vai por aqui, não vai por aqui. E o Bill, não só o Bill, mas todo mundo da AutoCare, eles têm sido muito colaborativos conosco no sentido de nos apoiar. Então, já por 2 vezes nós estivemos na feira de Las Vegas, que é a feira deles, a convite deles. Que incrível. Porque para eles é importante fortalecer, e eu vou falar daqui a pouquinho por que é importante para eles fortalecerem o mercado brasileiro. E aí, no dia seguinte da reunião com o Bill, fomos para essa plenária do Right to Repair. E é importante agora, e aí você deve ter ouvido falar de Right to Repair alguma vez, essa coisa estranha, mas vou explicar o que é o Right to Repair. O Right to Repair não é uma pauta nova, é uma pauta que tem mais de 20 anos. Se a gente pensar que em 2003 a comunidade europeia passou uma lei, que é a Lei Monti, Mário Monti, inclusive, ele foi primeiro-ministro da Itália, a Lei Monti dizia o seguinte, não existe caixa preta das montadoras para o mercado de reposição, o acesso à informação é irrestrito. Isso em 2003, quando passou a Lei Monti. Só que agora, essa lei, ela precisa ser reestudada porque a gente tem muito mais tecnologia embarcada. Tá. Então, no tempo que você tinha um conector OBD2, que você espetava o scanner e lia o código de falha, e esse código de falha ele era obrigado a te falar o que era, agora existe uma conectividade imediata. Essa informação está indo para a nuvem. Quando essa informação vai para a nuvem e vai para a montadora, a gente interrompe o nosso ciclo do mercado de reposição. Porque como é que começa o nosso ciclo no mercado de reposição? Quando um veículo entra em uma oficina. Sim. E aí o que o mecânico vai fazer? Um diagnóstico. Sim. Ele faz o diagnóstico, identifica o que precisa ser reparado, compra essa peça vai ser comprada num varejo que compra do distribuidor, compra de uma fábrica. Se eu não tenho diagnóstico, acabou o nosso setor. Acabou. E eu faço uma pausa dramática de novo. Se eu não tenho diagnóstico, dou essa pausa dramática, acabou o nosso setor. Sim. E aí qual é a briga? Então ampliou do Right to Repair e virou Right to Repair and to Connect. O direito de reparar e conectar. Eu não posso mandar essa informação porque tem uma questão mais profunda. Quem é o dono da informação? Quem gerou a informação. O que você faz com o seu carro quando você sai o dono do carro. da concessionária ou quando você sai da loja de carro? É seu. É seu. A informação ela é sua. Exato. Você pagou por isso. Você pagou pelo carro e a informação você pode fazer o que você quiser. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fala, acabou o mercado, tal, a pausa dramática... Vamos falar de Brasil um pouquinho. Sim. Eu sei que você vai chegar lá, né? Que você está construindo essa jornada aí. No Brasil, hoje a gente está falando de 112 mil CNPJs de oficinas mecânicas, certo? Sim. Quando a gente diz, não, acabou, porque a informação não vai chegar ali na reparação, aquela informação está travada, está na nuvem. Está na nuvem, ela pode ser descarregada onde? Na concessionária. Na concessionária. Quantas são? 3.500 mal contadas. Sim. É uma questão, de novo, de assimetria de força. E a frota? Que tamanho tem? 45 milhões. Como é que 3 mil concessionárias vão reparar? Não dão conta. Não dão conta. Então vamos organizar o pensamento lá atrás, onde ele nasce, né? No berço, Sim, né? Mas a nossa preocupação, cara, ela é daqui para frente. Tá, tudo bem. O daqui para trás, a gente fez uma projeção brincando. Se no último ato do governo Temer, 31 de dezembro de 2018, ele falasse assim, está proibida a fabricação de motores de combustão interna no Brasil. Imagina que num sonho hipotético ele fez isso. Tá. A gente teria carro para consertar até 2070. Tá. Então, o mercado ele resistiria até 2070. Em que condições? A gente fala que é o efeito Cuba. A gente teria carros muito antigos para serem reparados. Certo. Mas a questão, ela vai além da manutenção em si. Ela vai em relação ao direito do consumidor. Então, aí a questão, Carla, não é o mercado até hoje, é o mercado daqui para frente e a perspectiva do consumidor. Eu sou o dono do bem,
eu gero a informação e eu quero que essa informação vá para algum lugar, não necessariamente para a concessionária, porque a decisão do consumidor ela é soberana. O Brasil é o único país no mundo em que tem uma lei federal que rege a relação entre a montadora e a concessionária, que é a Lei Ferrari, que inclusive está no STJ agora sendo discutida. Está criando um grande barulho por causa disso. Então, a perspectiva sempre é o consumidor. Não é nós olhando o nosso umbigo, mas olhando como funciona a nossa cadeia. Então, esse é o momento do Right to Repair e o Right to Connect. Então, a gente apareceu lá em setembro, nos apresentamos, falamos somos do Brasil. Ah, que bom, parabéns, só que não tínhamos ainda uma estrutura. Ainda em novembro de 22, nós já tivemos 2 passos. Então, setembro, agosto, Carta de Fortaleza, setembro, a nosso Automecânica, debutando internacionalmente, e novembro, a Feira de Las Vegas. Entre setembro e novembro, nós convidamos mais 3 entidades para fazerem parte da nossa aliança. A ANFAP, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Peças de Reposição, a ASDAP, que é a Associação Sul-Brasileira dos Distribuidores, muito forte, e a AFER, que é a Aliança dos Fabricantes de Equipamentos de Reparação, porque eles não estavam representados. Quando a gente fala de fabricante de equipamento, a gente está falando basicamente de scanner, que também sofrem com esse bloqueio de informação, diferente da Europa, que a Lei Monti assegura para o fabricante de scanner que ele tem acesso à base de dados. Aqui, os nossos fabricantes locais não têm acesso. Então, a Aliança dos Fabricantes vem justamente nesse momento. Então, o que eram os 4 cavaleiros ali que se juntaram em agosto, hoje nós somos 7 entidades que representam a Aliança. E aí, quando nós fomos em novembro para Las Vegas, já fomos com a cara da Aliança. Que legal. Então, é aí que nasce a Aliança. E aí, logo em seguida, veio uma declaração global de posição sobre o direito à reparação. E aí nós fizemos um esforço com todas as entidades para que pudéssemos traduzir esse documento de modo que atendesse às necessidades de todas as entidades, porque ele não pode ser uma coisa monolítica que vem desse jeito, que é justamente o que a gente não quer. A gente está indo no sentido de ter algo mais discutido e mais democrático, e nós assinamos, cada entidade assinou, e o mais legal, existe uma associação canadense, existe uma associação australiana, existe uma associação sul-africana, uma associação americana, mexicana, uma associação europeia, uma associação indiana, e nós estamos como aliança do aftermarket automotivo e os 7 logos aparecem em todo o material. Muito legal. Então a gente tem a Aliança do Aftermarket Automotivo Brasil e os 7 logos em ordem alfabética. Então isso dá, eu entendo, até para quem está pensando, quem me representa é a sua própria associação, a sua própria entidade, que está dentro do Fórum Global falando sobre o direito da reparação. E aí, quais são as grandes pautas globais que a gente está discutindo? O direito à reparação e à conexão, esse é um. O treinamento da indústria, ou seja, que tipo de treinamento a indústria que detém o conhecimento tecnológico está passando. E aí, quando você ouve as discussões, é muito interessante porque lembra muito a nossa realidade, Zé. Sim. Ah, ele vem aqui, fala da empresa dele, mas não transfere tecnologia. E isso no mundo. A gente acha que é um problema nosso aqui, do brasileiro, que quer fazer só um comes e bebes ali. Não, isso é um problema global, isso está sendo discutido globalmente. E a terceira discussão global é o futuro das feiras e eventos. Que tipo de feira e evento a gente quer? O que a gente quer que essa experiência seja para quem está visitando? Então essas são as pautas que tem toda essa energia com a gente. Sim. E é muito legal a gente estar lá, e aí eu volto ao ponto, por que a AutoCare nos dá tanto apoio? O Brasil é o 4º maior mercado de reposição do mundo. É Estados Unidos, é China, Japão e Brasil. E a gente não tinha essa perspectiva até que um dia o Alfredo da MTE, nosso amigo Alfredo da MTE, mandou uma foto para mim no WhatsApp e falou, olha isso aqui, um relatório da AutoCare dizendo que nós somos o 4º maior mercado de reposição do mundo. Então isso muda completamente o nosso posicionamento nesse xadrez global. Claro. A gente, nós somos o Brasil, não, nós somos o 4º maior mercado. E a gente tem espaço para se colocar nesses eventos. Isso tem sido muito legal. Assim, a gente está posicionando. Então, vamos dar uma organizada aqui. A Aliança tem um lugar no pleito global pelo direito de reparar. Sim.
É isso. E a gente faz parte dessa entidade gigante que se chama Associations in Motion, ou Associações em Movimento. Muito legal. E o Right to Repair está aqui no Brasil como direito de reparar. Direito de reparar. Direito então, de assim, reparar. a Aliança contribuiu para introduzir o Brasil, onde de fato ele já ocupava seu lugar, que era o quarto, mas agora, não só o por direito, mas agora oficialmente. De fato. De fato. De fato. Né? E aí, quando a gente olha para a nossa pauta, nós temos uma pauta muito definida da Aliança, que ficou claro desde o primeiro dia, e um ponto que eu acho importante destacar, que quando nós conversamos, as primeiras conversas sobre o que viria a ser a Aliança, é que ela não teria um presidente. Faz sentido? Todo o presidente que está na vigência do seu mandato, ele é membro nato da Aliança. Tá. Por quê? Porque a gente tem que administrar muita coisa ao mesmo tempo. Tem muita pressão externa que a gente tem que administrar. Então, não vamos fulanizar ou personalizar em alguém que é o presidente. Todos são aliança. Muito então, quando legal. olha, todos somos aliança. O Zé Arnaldo está aqui, ele é Conaren, mas ele é aliança. O Rodrigo, que é o presidente da ANDAP, ele é ANDAP, mas ele é aliança. O Ranieri, que é 5 peças, mas é aliança. E isso é uma coisa que tem funcionado bastante, esse regime de colegiado, porque tem pautas que são mais importantes para uma entidade do que a outra. Então, a gente trata elas da mesma forma. Uns vão conversar mais, outros vão conversar menos. E a gente criou uma dinâmica de reuniões ordinárias mensais e reuniões extraordinárias quando necessário. E também estamos tentando criar esse hábito saudável de fazer as reuniões ordinárias durante os eventos. Muito tá. Porque aí está todo mundo lá, congrega, se tem alguém que é local, pode ser trazido. A gente fez uma reunião, foi no Recife, né, Zé, que a gente fez na Autonor. Na Autonor. Ano passado. Foi no ano passado, foi outubro do ano passado, nós fizemos a nossa reunião ordinária durante a Autonor. Os presidentes que estavam no Recife participaram presencialmente. Os que não estavam participaram online. Graças à pandemia, isso deixou de ser um grande problema. Verdade, aprendemos. E aí foi importante porque a gente convidou o presidente do Sindirepa Pernambuco, Pedro Paulo, e o Zé Carlos, que é o presidente do 5 Peças Pernambuco. Então, eles eram os nossos anfitriões por conta da feira. Então, eles participaram como convidados de uma reunião da Aliança para entender o que a gente está fazendo e se posicionar. Muito legal. O que está na agenda aí para os próximos dias? Tem reunião muita coisa. Toda, né? Vamos lá. Então, algumas pautas que são comuns. Lembra que eu falei? Nós defendemos pautas comuns. Uma pauta comum, inspeção técnica veicular. Opa! Por quê? Porque isso está no Código Nacional de Trânsito, está faltando o decreto. Está dizendo lá no Código Nacional de Trânsito que deverá existir inspeção técnica veicular e que terá legislação específica, o decreto, e ele tem uma bola quicando, se ele é um decreto federal, estadual ou municipal. A gente teve a experiência do inspeção de emissões em São Paulo com a Controlar, muito positiva, reduziu em 18% as internações por problema respiratório no Hospital das Clínicas, na cidade de São Paulo. Só esse fato, para mim, já basta, já é suficiente. Mas uma conta muito simples, e você vai ver que eu vou fazer uma conta por baixo. Nós falamos que são 45 milhões de veículos, pensando só em linha leve. Vamos tirar aí uns 2 a 3 milhões, que são veículos que ainda estão em período de garantia, de 1 a 3 anos. 42 milhões. Reparável. Estamos aí, reparável. Imagine que a inspeção técnica veicular exista e a gente precise fazer um reparo de R$200. Numa tacada você põe 8 bilhões de volta na economia. Porque você vai movimentar a oficina, que vai movimentar o varejo, que vai movimentar o distribuidor, que vai movimentar o fabricante, vai movimentar a siderúrgica e assim sucessivamente. Sem contar os ganhos que não são tangíveis. Na verdade, quando você não interna alguém por um problema respiratório, que era o que você está falando, você também tem uma economia para o governo. Aí né? Vamos lá, aí vamos pensar na questão da mobilidade urbana. Hoje de manhã tinha um carro parado no meu caminho.
numa cidade como São Paulo, você sabe o que isso significa. Não tem como escoar. Então, nós temos um problema de mobilidade urbana. Sim. Um problema de segurança viária. Sim. Um carro com as pastilhas de freio que já não estão mais freando, isso vai dar um problema de segurança viária. Sim. A questão das emissões. De novo, a gente volta nessa redução. Então, a gente tem vários aspectos tangíveis e intangíveis da inspeção técnica veicular. Só ganho, só savings, só resultado. E é uma pauta que ela é uma pauta positiva. O que a gente gosta? A gente gosta de pautas positivas. Não adianta lá e reclamar. Tem que ter pauta positiva. Então, o direito de reparar é uma pauta positiva que ela é pró-consumidor. A inspeção técnica veicular, ela tem uma dimensão muito maior, que ela tem uma dimensão de emissões, tem uma dimensão de segurança viária, tem de mobilidade urbana. Reforma tributária é um problemaço. A gente não precisa falar de reforma tributária porque você que está aí assistindo paga imposto, tem sua empresa, você sabe as dificuldades e os caminhos que o contador precisa fazer para você estar pelo menos perto do que é certo. As empresas no Brasil têm uma estrutura fiscal que não existe em lugar nenhum do mundo. O Jorge Gerdau e o Rampeter falam o seguinte: eu tenho 2 siderúrgicas do mesmo porte, uma no Brasil, uma no Canadá. No Brasil eu tenho 40 pessoas na área fiscal, no Canadá eu tenho 2. Absurdo. Assim. É uma loucura. Então, tem essa reforma tributária que está sendo discutida, mas a gente precisa simplificar também, porque tem questões de substituição tributária, tem questão de guerra tributária, estados que têm incentivos contra estados que não têm incentivos, isso ferra a competitividade do nosso setor. Então, essas pautas são as principais bandeiras que a gente está levantando na aliança, que são pautas comuns a todas as entidades. O Sindirepa tem uma pauta específica com seguradora. Ok, não é aqui que a gente vai discutir. É lá mesmo. A ANFAP tem uma questão específica com design, também não é aqui que a gente vai falar. Muito obrigado, a gente está aqui, somos solidários a você na sua luta, mas não é dentro do espaço da aliança que a gente vai discutir isso. Tá. Você acha, o que a aliança tem feito para as pessoas que fazem parte do mercado conhecerem mais de perto o trabalho da aliança? Porque acho que assim, trafega muito na liderança, possivelmente, sim, mas é um movimento que precisa descer, ele precisa cascatear, né? Não é um movimento, né? Vamos organizar que não é um movimento, né? O que a aliança tem feito nesse sentido? Por exemplo, eu acho que essa iniciativa aqui já é uma, sim, né? Tá. A gente tem falado da aliança sempre que possível, tá, mas a gente trata desses temas que, embora sejam temas muito legais e positivos, são temas muito espinhosos. Sim. Então, a gente tem evitado se expor demais em alguns temas, mas fala mais do ambiente. Então, no ano passado, no seminário da reposição, abriu-se um espaço para se falar o que era a aliança. Então, nesses espaços a gente tem colocado, porque a gente prefere trabalhar primeiro nos bastidores. Eu ia falar isso. Sabe aquela coisa do give me the numbers, né? Traz os números e aí... Não nesse sentido com a aliança, porque tudo bem, mas é de ir trazendo já o que é concreto, né? Pro mercado, dizer, nossa conquista, fizemos por você. Isso, porque, né, voltamos àquele ponto, né? A dor de barriga de um lojista de autopeças do interior do Brasil é tão imediato o que ele precisa resolver que se eu falar de aliança para ele parece algo abstrato. Sem dúvida. O que nós estamos fazendo vai impactar a vida dele, mas no momento certo ele vai entender como isso funcionou. Então, de novo, a gente está nas lideranças e tem sido, não porque o Zé Arnaldo está aqui, mas tem sido uma experiência muito boa para mim, porque eu já os conhecia de muito tempo, todos amigos de muito tempo, sim, mas trabalhar com eles tem sido muito positivo, porque são todos muito propositivos. Sim. São todos muito interessados que a aliança funcione. Assim, a gente tem questões de tempo, questões de agenda, e todos tentam conciliar ao máximo. A gente também faz o nosso lição de casa, manda o calendário com antecedência, fala, olha, tenta se colocar aqui, reserva a data, e a gente tem feito as reuniões, como eu te falei, online. Muito legal. E aí não tem como falar, olha, eu não posso ir, tudo bem, você faz do carro, você faz de onde você estiver, e tem funcionado bastante. Qual que é o próximo? O grande meeting? Autopar? Autopar parcial, tá, mas Autop com certeza. Autop com certeza. Autop, porque nós temos que celebrar os 2 anos da Carta de Fortaleza. Muito bom. E aí, houve o lançamento oficial no Automec, né, Laguna? Sim. E uma coisa importante que eu colocaria aqui da aliança,
é que ali você discute interesses diferentes, né, voltados para o mesmo caminho. Estamos falando de aftermarket, mas tem o distribuidor, tem o varejista, tem o reparador, tem a retífica. Tem hora que o meu interesse ali colide com os demais. E o grupo decide, e o que for aprovado é aquilo que vai ser implementado. Então, essa democracia é muito importante e foi, acredito que a grande vitória que a gente conseguiu nesse movimento aqui no Brasil, né? Nós tentamos durante anos construir e a gente encontrava dificuldade, e agora as coisas estão caminhando. Esse ponto é muito importante, graças ao Marcelo que está lá comandando isso, né? Coordenando. Muito excelente, muito maravilhosa a decisão, né, dos presidentes e das entidades terem colocado o Marcelo tocando o projeto. Além do que é neutro na história toda, né? Não está carregando uma entidade consigo, né? Não traga os interesses da entidade. Exatamente. Então, tem uma isenção, né, Marcelo? E tem uma questão que você comentou sobre a Automec. Sim. Na Automec do ano passado, pela primeira vez, nós colocamos todas as entidades debaixo do mesmo teto. Sim. E a Automec sempre teve um grande stand de um sindicato e os pequenos stands das associações e outros sindicatos. Então, nós tivemos do mesmo tamanho e ao lado com o stand da Aliança. E foi muito legal porque ele foi utilizado pelas associações, pelas entidades, muito. Nós tínhamos ali 3 salas de reuniões, tínhamos o serviço de água, café, de chapelaria, tivemos o patrocínio de um grupo internacional que também ajudou a viabilizar o nosso negócio. Então, foi uma experiência importante até, e aí quando você fala para tangibilizar para o associado o que eu estou fazendo, olha o tamanho do stand, olha onde você está. Você está dentro desse universo. Talvez sozinho ele nem conseguisse, talvez nem conseguisse não chegasse. Que é um espaço extremamente disputado, mas debaixo da Aliança, no guarda-chuva da Aliança. No guarda-chuva da Aliança, um lounge com todo o espaço para ele ficar lá descansando, porque a feira é feira pesada, podia ter toda essa questão. Então, acho que a Aliança, essa externalidade do stand foi importante para a gente nos posicionar e falar assim, existimos, estamos aqui. E temos um outro desafio, que é um desafio ainda maior, que veio a pedido do Bill Henvey, que é para ajudar a estruturar alianças nos demais países da América do Sul. Uau! Esse é um desafio, hein? Esse é um desafio. Esse é um desafio. Então, assim, como é que eles estão estruturados de maneira diferente? Eu, pela minha vida pregressa em vendas de exportação, eu conheço bem esse mercado sul-americano e cada país tem o seu jeito de estar organizado. Então, a ideia, um dos pedidos do Bill, falou assim, já que vocês são o 4º maior do mundo, são os vizinhos deles, tentem ajudar a estruturar e a gente ter uma posição sul-americana a favor do mercado de reposição. Nós só vamos trazer o Bill aqui, hein, Laguna? Pois é. Nem que seja por aqui, que nem a gente aprendeu na pandemia, como o Marcelo bem mencionou, vamos colocar o Bill de lá de onde ele está, né? Eu fiz uma entrevista com o Bill o ano retrasado e a hora que quiser podemos colocar o Bill aqui e conversar com o Bill, vai ser interessante. Tem uma dessas feiras, de repente a gente traz numa dessas feiras para ele falar alguma coisa. Sim. Dúvida. Tem Mas o Bill, muito assunto. Tem o pessoal da Europa, que é importante conversar, o Máximo, é importante falar com o Máximo, importante falar com o Antônio do México. Tem muita gente para conversar para dar essa perspectiva da aliança. A gente é só um pedacinho nesse conjunto aí de 28 associações que fazem o Associations in Motion. Então, a gente pode fazer o convite já, né, Laguna? Podemos. Tá feito, então. Tá feito, então, da gente envolver as pessoas, de você voltar aqui, né? Porque eu acho que isso é a ponta do iceberg, né? Que nós estamos falando, tem muito mais, né? E depois contar para as pessoas também aonde o conflito vai gerar consenso e vai ser uma coisa bacana para todos, né? Eu estou falando dessa conversa de montadora com o aftermarket e tudo mais, né? Porque eu acho que tem uma caminhada importantíssima para acontecer aí, né, Marcelo? Tem, e eu diria para você que o caminho está mais suave do que nunca. Que bom, que coisa boa. Já existe uma luz. Já existe uma luz e não é um trem, e não é um trem vindo. Não é um trem vindo. Não conta agora. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Vou ter que te agradecer eu que por agradeço hora. O convite. Laguna, brigadão. Então, para você também. Você que está aí acompanhando a gente, escutando o Marcelo com tanta propriedade falando da aliança, eu te prometo, nós prometemos, ele vai voltar. Vai voltar sozinho, com muitos outros temas, vai voltar acompanhado com outros tantos. E você volta também.
Porque esse aqui é um canal para você, né? A gente aqui só faz coisa para eles, né, Marcelo, né, Laguna? Sim. Nada disso é para nós. Aqui é tudo para você. A gente se encontra no próximo episódio. Você sabe de onde? Motores do Brasil. Abraço. Tchau.